Nas leis chinesas, que eu posso concordar ou discordar, jornalista que vai fazer sensacionalismo em cima de coisa séria, na China tem lei, entendeu? Tem? Tem lei. Lei. Né? Ou seja, uma coisa muito séria, como essa, entendeu? Você vai pegar, o jornalista vai lá e vai tentar fazer uma matéria, não existe tabloide britânico na China, por exemplo, né? Não existe várias coisas na China. Não tem, nem lá e nem cá também existe várias coisas, né? Aqui não existe... Lá não existe fome, aqui existe, né? Jesus voltou, ajudou a realizar meu sonho de chegar em 100 mil seguidores, tá perto, Brasil. Convidados quase brigam e Igor discute e debate sobre o fim da pobreza. Vamos ver se você concorda aqui com Elias, hein? Várias coisas, né? Aqui não existe... Lá não existe fome, aqui existe, né? Porra, lá não existe fome? Não. Você pode afirmar isso categoricamente? Afirmo. Cara, você acredita que na China não existe fome? Você pode afirmar categoricamente? Vamos ver então a explicação dele. Afirmo. Não, afirmar categoricamente, sim, mas explicar. Afirmo. Existe despertar com uma coisa meio utópica? Não, porque não é, acho que inerente às interações humanas. Porque ter fome? Lógico, não. Assim, todo mundo parte do... Será que a burguesaiada é acostumada a ver a fome e falar, não, isso aqui é normal, é absolutamente normal? Ou ele se expressou errado aqui? É esquisito, cara. Ponto de partida existencial ali, todo mundo nasce e vive, mas nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas. Isso não é normal, a gente se acostumou a ver isso e achar normal, igual as mortes pelo Covid. Chegou uma hora que era normal morrer, porque era velho. Esse era o discurso aí da galera que, graças a Deus, está sendo varrida aí da nossa civilização, né? Por além da fome, a extrema pobreza ou má nutrição. Não. Cara, é uma discussão tão longa, porque os econocoaches, os influencers, essa coisa toda, eles estão criando dois discursos, tá? Elias, só para deixar claro, tá? Você tem todo o tempo do mundo e você pode falar o que você quiser. Tá bom? Mano, o Igor acho que tá meio deixando claro pra ele ali pra ver se vai sair alguma coisa. Eu tô meio duvidando aí da explicação dele que não existe fome na China. Só pra você se sentir mais à vontade. Mas tô super à vontade. Ótimo. E quem sou eu? Não, a gente tá super à vontade. Das palavras do Igor, o que eles dizem? Olha, eles dizem que é o seguinte, a desigualdade era um problema, mas a pobreza é um problema, mas a desigualdade não. Eu acho o contrário. Não é isso? Não é isso que eles dizem? Ou seja, o problema é a pobreza. Não, na verdade Desculpa. O problema é a pobreza e não a desigualdade. Porque esse é o critério principal. O problema é a pobreza e não a desigualdade, certo? Não, é o que eles falam isso. Muda o meu jeito de pensar, porque eu penso isso também. Não, vamos lá. Eles pensam isso porque as pessoas nascem. Aí eu tenho duas respostas para isso. Vamos lá. Tá? As pessoas nascem no estado natural de pobreza. Sim. Não necessariamente. Pô, você nasce pelado, sem roupa e gritando. Tudo bem que você tem o bem material dos seus pais, mas teoricamente você nasce na pobreza. Certo? Estado natural de pobreza. Pô, tu nasceu no estado natural de pobreza? Sim, pô, você nasce sem nenhum material gradado no corpo. Então. Não, peraí. Mas vamos tentar. Não, mas o cara nasceu com toda a riqueza do patrimônio do pai dele, mas naturalmente na pobreza. É isso que ele tá querendo falar. Não. Se for o que você tá querendo dizer, evidentemente que não. E não vou fugir disso, não vou tocar um violino aqui e fingir que eu não sou. Pelo amor de Deus. Não vou fazer isso. Mas eu nem esperaria isso de você, André. Não vou fazer isso. Mas a questão é, o que você quer dizer? Qual é o seu critério para estado natural de pobreza? Não é critério. Acabou de dizer que todo mundo nasce. Não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Quem falei isso são os econocoaches, os influencers, a picaretagem. Perfeito. Tá? Presta atenção aí, então André. Eu vou lá, Elias, estudar a história das civilizações. O que eu descubro quando vou estudar a história da formação das civilizações? É que todas as civilizações do passado que foram criadas, as principais, China, Índia e Constantinopla, né? Vamos pegar 3. Todas elas são o quê? São formadas a partir do processo de sedentarização de tribos nômades, ou seja, várias tribos camponesas ficam andando para lá e para cá, até encontrar um local onde elas se assentam. E esses locais... Graças a Deus, inclusive, né? Isso é bom. É bom. Tá. E qual a característica desses lugares? Muita terra e muita água. Então, tem uma passagem do Marx
em que ele trabalha, que eu acho uma coisa, do ponto de vista da geografia, que eu sou geógrafo, que é maravilhosa. Você é geógrafo? Sou. De formação? Sou. Não, pela Bíblia. É pela Bíblia. Parada minha matéria mais... que eu mais me dedicava na escola, mas enfim. Não. Perdoe minha interrupção. O Marx ele elabora o seguinte, ele trabalhava com trabalho necessário e excedente em diferentes zonas do globo terrestre. Então ele percebe o seguinte, que nessas regiões onde os seres humanos surgem enquanto espécie e evoluem, né, o trabalho necessário para obter o excedente é muito menor do que outras regiões da Terra. Sim, Ou natural. seja, o estado natural do ser humano é riqueza, não é pobreza. Se a gente for pegar na O história... problema é que tem ser humano demais. Não, cara, não. Muito pelo contrário, porque na medida que a técnica... Tá ficando meio complicada essa explicação aqui do nosso amigo Jabur, hein? avança, em todos esses lugares, aumenta uma coisa chamada produtividade do trabalho. Ou seja, a revolução que foi proporcionada pelo arado de boi é uma coisa muito impressionante. Então, esse é um ponto. Tá? Então, não é científico dizer que a pobreza é natural. Tá. Isso não é científico, tá? Não tem guarida científica isso daí. Uma outra questão que eu trago é a seguinte: para acabar com a pobreza, você tem que liberar o animal spirit dos empresários, ou seja, você não pode taxar o lucro, porque é o lucro que vai possibilitar com que as pessoas tenham acesso. O lucro do empresário vai gerar emprego e as pessoas não têm acesso à renda. O lucro do empresário que vai pro bolso dele ou o lucro do empresário que fica na empresa? Não, esse é o X da questão. Tá. Esse é o X da questão. Então, para combater a pobreza, você precisa permitir com que a livre iniciativa floresça, né? Tá. O Brasil hoje, por exemplo, as 500 maiores empresas do Brasil tá tendo mega lucros. Mega lucros. Então, usando o raciocínio dos econocoaches, os influências de extrema-direita, a escola austríaca paraguaia e tal, sabe? Fala sinal que as ideias radicais vão ficar radical, hein? É a escola austríaca paraguaia, porque não leram nem o Mises, não leram o Hayek, não leram o Jevons, não leram o Menger. Todos esses autores que eu sou obrigado a ler para dar aula... Não, os caras citam porque alguém citou antes. Não. Esses... os austríacos... Falei merda? Não, cara, eu sou da escola austríaca, né? Eu sou obrigado a dar aula dos proto-austríacos e dos austríacos. Eu dou 5 aulas sobre isso na universidade. Jevons, Menger, Walras, essa coisa, aquela toda... E tem um cara aqui do meu lado que fez uma tese de doutorado sobre escola austríaca, se não me engano. Né? Então eu sou obrigado a ler esses caras, não é que eu goste. Brasil, você concorda com o Elias Jabbour? O ser humano, então, nasce na pobreza natural? Ou isso que ele falou é só balela? Ajuda esse vídeo a chegar em 100 likes e realiza meu sonho de chegar em 100 mil seguidores. Tem vídeo novo às 11 e às 18. Deixa teu comentário aí que é importante, eu vou ler e responder. É nóis.